Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso Pod Canal Saúde. Hoje recebendo aqui essa grande referência na saúde no nosso estado do Piauí, o médico André Luiz Engenher da Costa. Ele é especialista em ginecologia e trabalha exclusivamente com reprodução humana desde 1997. Atuou durante 4 anos em São Paulo e desde 2001 trabalha no Nordeste brasileiro, aí, em vários estados, mas tem se destacado muito em toda essa região, principalmente aqui no nosso estado do Piauí, pelo profissionalismo com que desempenha seu trabalho. É paulista, formado pela Universidade São Francisco, em São Paulo, especializou-se em ginecologia e obstetrícia na maternidade de Campinas, com estágio de ginecologia e obstetrícia na Unicamp, Campinas, São Paulo, e em ginecologia endócrina no Hospital Pérola Byington, em São Paulo. E na Espanha também, né, doutor André? Possui também título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. É membro das Sociedades Brasileiras de Reprodução Assistida Humana, SBRA, Humana, SBRH, da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina, Sobrage. Ou seja, é uma história muito grande com a reprodução assistida, né, doutor André? Seja bem-vindo ao nosso Canal Saúde. Estou feliz de te ter aqui comigo. Obrigado, cara. Tava com saudade de você. Eu também estava morrendo de saudade de você, viu? Mas a gente vai matar essa saudade hoje. Inclusive, a gente vai aproveitar aqui a oportunidade desse podcast, né, essa inovação da TV Meio, Canal Saúde, para falar sobre reprodução assistida. Ludmila acabou de anunciar aí uma gravidez e usando um método escolhido que foi a fertilização. Mas eu vi, doutor André, inclusive na entrevista que a Ludmila e a Bruna, né, deram, que é um método de reprodução assistida, mas pelo que eu ouvi e vi em algumas entrevistas, como se fosse um método novo. Mas, de fato, o senhor estava conversando aqui comigo ainda há pouco e dizendo que não, esse método já é um método usado, é um método tradicional, né? Sim, a gente já utiliza há bastante tempo, né? A fertilização in vitro. O bebê de proveta já tem 40 e poucos 40 e anos, né? O poucos primeiro bebê anos. de proveta. E isso foi evoluindo durante os anos. E hoje, quando eu cheguei aqui, Terezinha, há 23 anos atrás, Nossa, eu lembro. então a gente transferia 3, 4 embriões para ver se um ficava. Ficava. E às vezes dava trigêmeos, dava quadrigêmeos. Quadrigêmeos. E agora não. Agora a gente consegue fazer uma análise genética do embrião, saber se o embrião é normal, se não tem várias síndromes, doenças, e daí transferir o embrião euploide normal e com isso aumentando as chances de sucesso já de primeira tentativa. O casal Ludmila e a Bruna Gonçalves anunciaram aí a espera do seu primeiro filho, né? Concebido aí por meio desse método, né? Que é o método roupa, né? Essa revelação, na verdade, colocou aí os holofotes sobre as técnicas modernas de fertilização e as histórias emocionantes aí de personalidades que realizam o sonho de formar uma família dessa forma. É cada vez mais comum casais homoafetivos, né, doutor André, buscarem a O fertilização. roupa é uma sigla em inglês, né? Dizendo que está recebendo óvulos da Da parceira. parceira. Então, no caso delas, a Ludmila foi estimulada os ovários, retirado os óvulos, fecundado, fertilizado no laboratório com sêmen, com espermatozoides doados. Que daí elas foram num banco de sêmen, escolheram um doador e foi feito esse processo. E daí o embrião formado foi transferido para dentro do útero da parceira da Bruna, da Bruna. que foi preparado para receber esse embrião. Famosos que encontraram na reprodução assistida o caminho para a família, várias personalidades inspiram, na verdade, né, seus fãs ao revelarem como recorreram à reprodução assistida para ter filhos. Além da Ludmilla e da Bruna, a gente tem outros exemplos emblemáticos que temos aí. Cláudia Raia. Cláudia Raia, aos 55 anos, a atriz engravidou de seu terceiro filho, Luca, utilizando a fertilização in vitro,
ela havia congelado óvulos antes em uma decisão estratégica que facilitou aí o processo. Eu lembro que há uns anos atrás eu também procurei o doutor André para fazer aí o congelamento de óvulos, né, doutor? É uma alternativa maravilhosa aí que eu super, super, super recomendo para as mulheres, afinal de contas, quando eu procurei o doutor André, já faz muitos anos, eu estava ali chegando aos 35 anos e eu já estava preocupada. Olha, quero fazer aqui a fertilização in vitro, guardar os óvulos. Naquela época era tudo muito novo, né, doutor? Mas hoje não. Sim. Até porque mudou muito essa questão. Hoje as mulheres estão cada vez mais querendo ter filhos aí após os 35 anos, né? Exatamente. Então, deixando a maternidade para mais tarde e o tempo é cruel com a fertilidade da É mulher. verdade. Então, vai perdendo, principalmente depois dos 35, começa a ter uma queda mais acentuada do número e da qualidade dos óvulos. Então, quanto antes a mulher puder congelar, ela vai poder lá na frente decidir Foi o que quando a ter Cláudia filhos. Raia fez. Exatamente, ela vai poder decidir quando quiser ter filhos, utilizando esses óvulos. Pra você ter ideia, a minha filha é estudando medicina, né, vai se formar o ano que Já vem. está com quantos anos, doutor André? Minha filha? 22. 22. O tempo passa rápido. Eu vi essa menina uma criança. Porque são, na verdade, Ela nasceu aqui. ela nasceu aqui. Aí tem um casal, Tem um menino que o 24. menino que é 24, né? Os dois fazem medicina, mas preocupado com a fertilidade futura, né? Futura, Eu já também quero congelaram. ser avô, Ah, né? Então, eu vou dizer congelei os óvulos dela aos 20 anos. aos 20? Nossa, então eu vou fazer isso com a Luísa. Vou botar ela para congelar os óvulos. Principalmente estudando medicina, porque é longo o curso, depois vai trabalhar e o tempo passa muito rápido. E daí a hora que vê, a fertilidade já foi. Doutor, uma das coisas assim que eu vejo muito, levando como ponto de partida essa questão da mulher numa fase mais avançada, uma fase tipo, vamos levar aqui Cláudia Raia, passou dos 50, eu já passei dos 50 também. Muitas vezes a mulher, ela ou se casa de novo, ou tem um novo relacionamento, ela fez ali o método de ligar, que é Laqueadura. a laqueadura, eu sou laqueada, mas ela chegou lá no futuro, como eu, por exemplo, com a vontade de ter filhos. Se não fizer ali, não tiver com os óvulos duram quanto tempo antes de Congelado, congelado? Uma vida inteira, né? tempo indeterminado. Tempo determinado, viu, gente? Por isso que é bom ter óvulos congelados. No futuro, essa mulher, ela não congelou os óvulos, né? Ela, tipo, não teve isso, mas ela passou ali dos 50 anos e ela quer ter filhos. O marido mais novo, talvez, ele sim pode através dos espermatozoides, aí no caso... Aí, quando a mulher já chega numa certa idade, já não tem mais óvulos, Sim. ou entrou na menopausa não tem mais óvulos. Mas também, depois dos 45, a qualidade do óvulo está muito baixa. E daí não gera embriões de qualidade. A malformação é muito alta, o nível. Então, e se engravidar, até naturalmente, aborta na maioria das vezes, por conta dessas malformações. Então, nesses casos, se ela não congelou, o ideal é ela usar óvulos doados. Cláudia Raia usou óvulos que ela tinha congelado, mas ela já tinha passado o período da menopausa. Não tem problema, doutor? Não, porque você pode preparar o útero para receber esses embriões. Então, tem medicamentos, você vai fazer esse endométrio espessar. O útero não envelhece como os ovários. Eu já tive paciente de 60 anos que engravidou com reprodução assistida. Utilizando óvulos doados. 55. A gente tem, por exemplo, o caso da Viviane Araújo, aos 47 anos, ela realizou o sonho da maternidade após uma trajetória que inclui aí o tratamento de fertilização. A Viviane, ela sempre destacou o desejo de ser mãe e a tecnologia tornou isso possível. E né? ela tentou com os óvulos próprios, não conseguiu. Teve sucesso, viu que a qualidade não estava suficiente, não era boa, e daí utilizou óvulos doados e está feliz da vida. Está super feliz da vida. É um método hoje que a gente utiliza muito. O método de óvulos doados, né? Já a Bárbara Evans, após uma jornada desafiadora e emotiva, anunciou a gravidez de gêmeos com a ajuda
da fertilização in vitro, compartilhando a realidade aí de quem busca a reprodução assistida, né? Desde as dificuldades até a alegria da conquista. A Bárbara Evans, por exemplo, ela é bem jovem. Mas se me lembra o caso, tinha uma alteração genética. Genética. E daí é possível hoje, então tem alguma doença familiar, é possível a gente detectar o gene da família, que afeta a família, buscar esse gene afetado no embrião e transferir um embrião sem a doença. Uhum. Então, câncer de mama que afeta todas as mulheres da família. É possível detectar o gene e transferir um embrião feminino sem a doença, ou seja, acaba naquela geração a doença da família. É mesmo, doutor André. Olha só, Fantástico, olha, né? é fantástico, né? Eu acho que a tecnologia, o avanço da medicina, cada vez mais a gente fica assim impressionados, né? Assim, de quando você começou na reprodução assistida para cá já mudou muita A coisa, né? evolução. E agora tem a inteligência artificial também Artificial, a ajudando, inteligência né? artificial. Ela vê o melhor medicamento, a dose. Tem uma tecnologia, uma inteligência artificial, que chama Violet, que avalia os óvulos e vê se aqueles óvulos têm chance de virar um embrião e gerar uma gravidez. Então, porque hoje a gente tem que congelar muitos óvulos. Então, uma mulher de 35 anos, eu teria que congelar pelo menos uns 15 óvulos para, no final, ter uma gestação. Com essa tecnologia, vai depender de cada caso. Tem mulheres que têm uma qualidade melhor de óvulos, pode ser que com 10 óvulos, 5 óvulos, já seja suficiente. Tem mulheres que vão precisar de mais óvulos. Mais óvulos. Então, ela precisa daí fazer mais estimulações e também ela pode congelar óvulos em partes. Então, tem paciente que fez uma estimulação, congelou 10, depois volta, congela mais 10, depois no outro mês, e daí vai deixando um estoque. Entendi. Pra você ter ideia, tem uma paciente que congelou aos 35 anos e agora voltou na clínica aos 50 para receber Os óvulos que... porque encontrou um parceiro. Olha aí que maravilha, né? Que coisa boa. Chegou o determinado momento, agora eu quero ser mãe, eu estou Exatamente. preparada, agora está aqui, tem um parceiro legal, pronto, vamos lá. Pronto. Eu acho isso fantástico, sabe, É o doutor empoderamento da André? mulher, né? É o empoderamento feminino, e isso mostra muito sobre o quanto nós, mulheres, estamos cada vez mais tendo essa necessidade realmente de entender que aquele que é o momento certo. Antigamente não era bem assim, antigamente a gente era mãe muito jovem, né? Então, assim, mas chega um determinado momento da vida que você para e, poxa, agora eu quero ir recomeçar, quero ir do zero, os filhos já estão todos grandes. E antigamente o papel da mulher era ser do Ser lar, do lar. cuidar, ter filhos, E né? cuidar dos reproduzir. filhos. Hoje não, hoje a mulher, Não, ganha no ela tem mulher na hora mercado. que ela tem filho na hora que ela quiser. A mulher cada vez mais, ela mostra aí o seu empoderamento no sentido de dizer agora que é o momento, eu quero agora, eu decido. Antigamente não era o poder de decisão dela. Hoje muitas mulheres, inclusive, falam para os seus parceiros: "Ó, não quero ser mãe agora. Eu tô com 30 e poucos anos, 40, eu não quero ser mãe agora, mas a gente pode fazer aqui alguma coisa. Vamos congelar esses ovos lá no futuro, pode dar certo e tudo." Tem tempo também, doutor André, que a mulher, o homem também pode ter essa Sim. situação, porque aqui a gente está falando sobre essa questão de gêneros, né? Então, a gente fala do homem, do papel do homem, da mulher, independente do gênero, a gente tem que levar sempre e pontuar que a decisão da maternidade, de ter um filho, de ter uma filha, é algo que deve ser muito bem pensado, doutor. Cada vez mais eu vejo isso. E hoje em dia está se usando muito hormônios, testosterona, para questões estéticas, esquecendo da fertilidade. É isso, eu estou preocupada e daí, com isso. olha, um caso, o casal me procurou, eles têm uma filhinha de 4 anos e estavam tentando engravidar novamente, estavam conseguindo. Daí eu pedi um espermograma para ele, veio 0. Nossa, testosterona demais. Daí que ele foi me falar que ele tinha usado testosterona para melhorar a performance física na academia e zerou os espermatozoides. Na maioria das vezes a gente consegue reverter, fazer o desbloqueio.
Mas tem casos que se usou por muito tempo e se já tinha alguma deficiência, aí tem que optar, às vezes, por semi-doador para utilizar. Recentemente eu entrevistei aqui 2 grandes profissionais no Pod Canal Saúde que falaram muito, que foi o doutor André e o doutor Auros. O doutor Auros falou muito sobre inteligência artificial, tecnologia, e falou muito e colocou, inclusive, na entrevista, muito essa questão realmente da preocupação de vocês, médicos, cientistas, em relação ao comportamento humano hoje, como a sociedade está lidando. Eu acho que isso vem muito também pós-pandemia, a rede social, as pessoas hoje elas estão tendo um comportamento muito digital, né, doutor André? Estão muito preocupadas com a questão da aparência, do estar sempre bonito, do estar sempre em forma, cada vez mais usando aí testosterona, usando vários tipos de hormônios e que, na verdade, estão sendo muito prejudiciais à saúde, inclusive em relação ao câncer. Porque são em doses suprafisiológicas, né? E isso é muito preocupante, né, doutor? É preocupante. Por isso que o ideal é o homem pode congelar também o sêmen. O sêmen. Antes, ele quer fazer então ele faz uma avaliação, um espermograma e congela o sêmen. Aí ele pode utilizar porque o sêmen já está congelado. E o sêmen também, o sêmen é mais fácil ainda de congelar, porque são milhões de espermatozoides. Então é muito mais fácil de congelar, descongelar, utilizar o sêmen. Então, o homem pode aí fazer a vasectomia. Sim. Ou utilizar a testosterona, como desejar, porque já tem ali o seu sêmen congelado. Doutor, os homens têm muito essa questão do machismo enraizado, né? Ai, minha gente, a gente precisa evoluir, mas a gente está evoluindo, né, doutor? Sim, quando cheguei até agora, evoluiu bastante. Tem se evoluído bastante. Inclusive, eu acredito que tenha sido, assim, na questão da reprodução humana, lá no passado, devia ser algo muito difícil para as mulheres, até mesmo essa questão do homem ter essa maturidade suficiente para entender da importância da reprodução assistida, exatamente por causa desse machismo enraizado. E era muito difícil a gente fazer casos de casais homoafetivos. Femininos e masculinos. Era muito mais difícil. Né? Então, hoje não, hoje até o Conselho Federal tem as normas que regem tudo isso. É muito mais fácil. Muito mais né? fácil. Inclusive, falando sobre o Conselho, doutor André, mudando um pouquinho aqui de assunto, eu vi, por exemplo, que dentro da família pode-se haver doador, Sim. não é? Eu queria que você falasse sobre isso, tipo, eu quero fazer a reprodução, mas eu quero eu quero que alguém da minha família faça a doação dos óvulos. Como é que está isso, doutor? Isso agora o Conselho já liberou, então pode... Ótima notícia, pode, olha aí. Filha, por sobrinha... exemplo, se eu quiser que a minha filha doe óvulos para mim, liberado. Maravilha, Luiz lá. Olha aí, Lu, se eu quiser, mas já tendo os óvulos guardados que eu tenho, né, doutor, já fica mais fácil. Outra coisa, vejo que muitas pessoas têm vontade de fazer o congelamento dos óvulos, mas acha que é caro. É caro, doutor André? Explica um pouco sobre isso para a gente. O congelamento de óvulos, inclusive, se a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, o Conselho de Justiça determinou que os planos de saúde paguem o tratamento de congelamento de óvulos para essas pacientes. Nossa, que notícia maravilhosa, né? Assim, não, tudo bem que a gente sabe que o diagnóstico do câncer... mas hoje é detectado precocemente, claro, tem uma cura. A gente falou, inclusive, depois sobre da cura, isso. Ela vai... A gente falou sobre isso aqui nessa entrevista passada, porque antigamente a gente tinha a história do diagnóstico do câncer como se fosse... de morte. O final de tudo. E a gente sabe que é muito difícil. Mas, por isso, a importância da prevenção, né? Porque tem os tratamentos para você ter ali... E hoje a gente tem os oncologistas, eles entenderam isso, então eles perguntam para o paciente, você não tem filhos, não tem desejo de ter filhos? Não, tenho. Porque naquele momento ela pensa só na questão do câncer. Mas daí se o médico fala, não, vai procurar o especialista em reprodução, congele seus óvulos. E o próprio plano de saúde... E o prazo para congelar esses óvulos, dela chegar na consulta até o congelamento, 14 dias.
Então, 14 dias não afeta em nada o tratamento do câncer. Então, que notícia E- maravilhosa que a gente está dando para vocês. Olha, Pode Canal Saúde é tudo, né, minha gente? Porque aqui a gente consegue realmente saber tudo o que está acontecendo, que muitas vezes a gente nem tem acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, você sabia que se você tem aí já uma filha adulta, um filho adulto, e você quer fazer a técnica, né? Quer fazer a reprodução assistida, você pode ter aí e se tanto você, da esse- menina quanto do menino, né? sim, Tanto o óvulo como o espermatozoide. sim, mas se você casou novamente, Se você casou não pode ter a do mesmo, não, consanguinidade. Não pode ser exatamente. o mesmo pai. Tipo, eu casei de novo, aí eu já passei dos 50, eu não guardei óvulos, eu posso pegar o óvulo da minha filha Isso. e já fazer uma Com o com o espermatozoide do espermatozoide seu parceiro do atual. parceiro atual. Então, isso já está Sim, liberado, liberado. né? É caro O processo? o processo de reprodução assistida, doutor? Porque antigamente, eu estou falando isso porque a gente recebe muitas mensagens e tem muitas mulheres, muitos homens que têm muito desejo de serem pais e mães, mas muitas vezes procrastinam. Agora eu estou falando sobre a questão da procrastinação, porque o que é que acontece? A gente, às vezes, acha que aquilo é algo impossível, muito difícil. A gente já faz no nosso pensamento a negatividade, que eu não vou ter como pagar, e acaba deixando o tempo passar e não vai atrás. Porque hoje a gente tem aí várias formas de recorrer à fertilização, né, doutor? E muitas vezes a gente fica procrastinando algo que a gente poderia fazer a longo, médio, curto prazo, ou seja, às vezes a gente acaba gastando ou colocando ali no nosso orçamento coisas que não são necessárias e a gente acaba deixando esse sonho passar porque acha que é muito caro realizar. Exatamente. Ontem mesmo eu atendi um casal, 18 anos juntos e Procrastinando, nunca evitaram. achando. E há 9 anos atrás passaram em consulta, tiveram um diagnóstico, não fizeram o tratamento. E voltando agora, ela com 40 anos, ou seja, com maior dificuldade e ficando mais caro. Por quê? Porque quanto vai Quanto mais agregando tecnologia, então, se está com uma idade mais avançada, vai ter que fazer mais ciclos, provavelmente para ter mais óvulos, mais embriões. Então, vai ter que fazer repetidas vezes e fazer análise genética dos embriões. Então, isso tudo vai aumentando os custos. Ao passo que, se ela for jovem e fizer a fertilização in vitro com o parceiro e ela tiver uma reserva muito grande de óvulos, ela pode entrar como doadora compartilhada de óvulos e a receptora anônima paga parte do tratamento dela. Então, nós temos até doadoras que fazem um ciclo só para doar e ela ganha praticamente o tratamento todo, sai de graça para ela. Ou seja, eu vou lá na clínica do doutor André, eu quero ser doadora. Como é que funciona isso? Ela vai passar, eu vou fazer uma ultrassom para ver a reserva ovariana dela. Ela vai fazer um cariótipo para ver Aí se ela não tem recebe por isso, né? nenhuma alteração genética. Não, ela não recebe. Ela tem abatimento do custo do tratamento dela. Porque parte do tratamento dela, ela vai doar metade dos óvulos que ela tiver. Então, ela teve 20 óvulos, ela vai doar 10 e ficar com 10 Com para ela. 10 para ela. E daí esses 10 vai para Pro banco. para uma receptora anônima, Anônima, que tem as características semelhantes à dela. a dela. Eu também estava lendo esses dias. Então, os custos são muito variáveis, porque depende de cada caso. E eu falei sobre essa história da procrastinação, porque de fato é algo que a gente acaba fazendo na nossa vida como um todo. Às vezes a gente tem muitas vontades e às vezes ali a gente fica mesmo achando que é impossível e fica deixando e o tempo vai passando. E o sonho da maternidade, da paternidade vai ficando cada vez mais distante. Às vezes não é nem algum, às vezes nem é um problema tão grande e você transforma num problema gigantesco, não é, doutor? Mas hoje, o casal que quer ter filhos, se tiver a mente aberta, é possível. Por quê? Ele pode usar óvulos doados, sêmen doador e embrião doado.
O embrião doado É, também. embrião doado é o tratamento mais em conta que tem, porque o embrião já está pronto. Então, são casais que engravidaram, não tem mais interesse, já tem 2, 3, não tem mais interesse nos embriões que ficaram, e eles doam esses embriões que vão para outros casais. Para outros casais, né? Qual a diferença entre a fertilização in vitro e a inseminação artificial, doutor? A fertilização in vitro é a técnica mais utilizada hoje no mundo. No mundo. Né? Por quê? Porque resolve a maioria dos fatores. Então, mulher que fez laqueadura, fertilização in vitro. Homem que fez vasectomia, fertilização in vitro. Mulher com a idade mais avançada, fertilização in vitro. Então, no caso, se eu quisesse agora fazer, eu teria que fazer a fertilização in vitro. Porque eu sou laqueada e já passei dos 50. Isso. Então, fertilização in vitro é o que dá certo para mim. Com óvulos doados. Com os óvulos doados. Ou com os óvulos congelados. Ou com óvulos congelados, Pronto. Exatamente. E o homem? E o homem, às vezes o homem também não tem espermatozoides ou tem uma concentração, uma qualidade muito ruim. Então, tem casais, às vezes, que os fatores são de ambos. Em 40% das vezes, os fatores são de ambos. Né? Os dois têm fatores que estão dificultando de engravidar. Mas, se a mulher tem uma idade mais avançada, o sêmen também é ruim, aí o casal pode fazer a opção de embrião doado. E tem casais até mais jovens que fazem a opção de embrião doado porque desejam muito ter um filho e o custo é menor. É bem menor, né? Então, é possível, tem várias formas aí de conseguir essa gravidez. Essa gravidez, né? Quando se tem ali, eu leio muito sobre fertilização in vitro, sobre inseminação, porque eu sou apaixonada nisso. Desculpa, você perguntou da diferença da da inseminação. diferença. Inseminação é um tratamento mais simples. É só pegar o sêmen, capacitar e colocar dentro do útero da mulher no momento que ela está ovulando. E daí o remédio também para estimular é uma dose bem menor, às vezes só via oral, para estimular 2, 3 folículos só, no máximo. Né? Entendi. Para justamente colocar esse sêmen lá dentro quando ela estiver ovulando. Eu lembro quando... As chances são menores São também de menores sucesso. também, né? Eu lembro, acho que foi na década de 90, que teve a novela Barriga de Aluguel. Nossa, aquela novela ali, doutor, ela foi fantástica, né? Porque, assim, era algo que era tão distante para a gente, e a novela trouxe à tona realmente os casais, a vontade ali da maternidade. Só e naquele caso ali, tinha a questão do questão envolvimento financeiro. financeiro. Né? Como é isso Hoje- nos dias hoje- de hoje, doutor? Não, está bem Como é que estabelecido. funciona? Explica aí pra gente. Tem que ser parente. Pronto, vamos Então, supor. Se você não tivesse o útero Pronto. e quisesse ter filhos, daí teria que ser uma parente sua para gestar para você. Meu Pode ser filho... irmã, tia, prima, mãe. Poderia gestar para você. Entendi. Então, não tem mais como... Então, com a novela naquela época, isso veio muito Não à pode ter um tona. envolvimento financeiro, ou seja, você não pode pagar uma barriga. E a novela mostrou... Porque barriga de a aluguel, barriga de aluguel é o termo é errado. errado. E, inclusive, a novela mostrou muito sobre essa situação, porque a personagem, ela chegou a determinado momento que ela queria o filho para ela, né? E por isso que tem que ser parente. E por isso que tem que ser Porque parente está na mesma família, então vai entregar. A criança vai estar na mesma família. Né? E agora tem casos de que não tem parente. E daí como faz? Pois é, e aí como é que faz? A gente entra com um pedido no CRM para o CRM autorizar a utilização daquela barriga solidária, de uma amiga. Ou seja, o casal homoafetivo, né? Também pode. Ou Porque casal eu homoafetivo. vi esses dias, eu acho que eu vi um casal que recorreu a uma amiga. É um afetivo masculino. Né? Masculino, né? Porque o feminino Não, o as homoafetivo duas masculino. Masculino, sim, precisa de uma barriga Precisa de solidária. uma barriga solidária. Que pode ser alguém da família, se não tiver ninguém da família, já pode... Daí tem que entrar com pedido no pedido, CRM. aí tem que entrar com pedido do CRM, de mas- uma amiga. Isso, mas todos os pedidos que nós entramos foram aprovados. Aprovados. Por quê? O CRM chama o casal, chama a pessoa e vê que tem realmente esse vínculo afetivo
de amizade, uhum. e daí libera, porque vê que não tem a questão financeira envolvida, realmente querendo ajudar. Entendi. É uma questão também que eu vejo muito e que eu ouço muitas pessoas falarem, geralmente assim, às vezes a gente está sentado em um local, conversando com várias pessoas e vem esse tema. Eu imagino, doutor André, como é que deve ser para você quando chega numa mesa, está ali no restaurante, tal, quando todo mundo já começa a fazer mil e uma perguntas, porque esse tema mesmo, realmente, a gente falando sobre isso, é algo que vem muitas Ah, mas eu dúvidas, adoro, né? eu Eu sou também, apaixonado. nossa, eu amo também falar sobre esse assunto, principalmente com essa geração que está vindo com a cabeça muito mais aberta, né? Tá tudo muito melhor, inclusive da gente se relacionar, se compreender, se entender. Eu acho que as pessoas elas precisam ter mais empatia umas pelas outras. A gente está vindo aí uma geração que eu acho que as pessoas têm que se preocupar menos com a vida dos outros e a gente precisa ser feliz mesmo, cada um dentro da sua perspectiva de vida, do que quer. E eu fico muito feliz em ver que as pessoas estão abrindo a mente cada vez mais. E quando a gente fala aí, por exemplo, da fertilização, é algo realmente que emociona a gente, né? Eu venho acompanhando o doutor André desde que ele chegou aqui no Piauí. Sempre fui muito apaixonada por isso. Logo, desde o início, eu procurei para congelar meus óvulos, porque é algo realmente que eu sempre me apaixonei bastante, né? E eu fico muito feliz de ver que hoje a evolução, a tecnologia... Hoje, por exemplo, a gente pode escolher, inclusive, o sexo do bebê, É, doutor André, mas ainda tem um pouco de... assim, pelo Conselho Federal de Não Medicina, a gente pode. não pode fazer só para escolha de sexo. Sim. Então, tem as indicações. Uhum. São mulheres com a idade mais avançada. Então, a partir dos 35, já tá indicado fazer essa análise genética dos embriões. Uhum. Homens acima de 50 também já aumenta o risco de uma formação. Eu digo é porque às vezes tem casais que chegam lá e dizem assim, doutor Luiz André, porque existe uma diferença muito grande aí, gente, que é importante que as pessoas entendam. Às vezes as pessoas chegam assim, doutor, eu quero um filho com os olhos verdes, com cabelo isso, do sexo masculino, do sexo... E não é isso, por Não, favor, gente, olha, não é isso. Deus é não. maravilhoso, bora respeitar a Análise, natureza, análise genética serve para né, doutor? excluir doenças. Doenças, mas não é para Não. determinar, pelo amor de Deus. E tem doenças ligadas ao sexo Ao também. sexo. Então, inclusive, o autismo, Sim. ele é muito mais incidente em homens do que em mulheres. Sim. Então, já tive casal lá que eles tinham um filho com autismo, fizeram a fertilização e transferiram menina para diminuir o risco do autismo, porque a gente não tem ainda o gene que determina o autismo. Então, não tem como buscar isso no embrião. Entendi. No futuro, acredito que vai ter. Mas hoje já tem isso, Mas... né? No passado, por exemplo, não tinha, né, era, doutor, como fazer essa situação. Né? Já era bem diferente. Então, assim, olha, cada vez mais está realmente evoluindo, né? O senhor falou sobre o autismo, doutor André. Às vezes, quando a gente vai falar sobre esse assunto, eu também falo muito sobre o autismo, eu particularmente, eu lembro que quando eu era adolescente, próximo a casa, eu ia pegar o ônibus na rua da casa da minha mãe e lá tinha um menino de mais ou menos da minha idade. E ele tinha autismo, né, severo. E eu ficava sempre olhando, e eu era muito menina, não entendia e tal. Hoje em dia, doutor André, eu não sei o que aconteceu, mas a impressão que eu tenho é que antigamente já se existia várias pessoas com autismo, porque aí tem os níveis do autismo. Só que a gente só tinha conhecimento quando o autismo era o severo, mas eu vejo assim, hoje a gente vê muito diagnóstico do autismo, aí o autismo leve. Mas eu, na verdade, acho, doutor André, que lá no passado todo mundo tem, né, nas suas famílias ali os autistas, TDAH. Né? Hoje, acredito eu que a gente tenha mais diagnósticos, porque hoje, que bom que hoje a gente consegue ter esse diagnóstico, né, muito
Muito mais fácil, coisa que antigamente não se tinha. Então, eu vejo uma evolução muito grande disso. Não é que hoje, porque hoje as crianças estão vindo tudo com autismo. Não, gente, pelo amor. Porque eu ouço muito isso, né, doutor André? E não é isso. É porque antigamente eu acho que era subnotificado. Sim, acredito também nisso, mas eu acredito também que a qualidade de vida antigamente era muito melhor Era do que de muito hoje. melhor do que de Então, os hoje. alimentos eram muito mais naturais do que hoje A pandemia industrializados. influenciou, doutor? O senhor acha que tem alguma coisa a ver? Porque hoje também eu vejo algumas pessoas que dizem assim, não, porque depois da pandemia o número de crianças com autismo cresceu, aumentou. Ou seja, eu acho que não interferiu em nada. Olha eu querendo ser médica aqui, minha gente. Não, mas, Mas assim, pelo que eu... mas existem várias teorias, né? Teorias. Muitos que o homem é o responsável pelas causas do autismo. Então, no último Congresso Europeu, falaram de homens obesos trabalhos mostrando que aumentava a incidência de autismo. Homens com idade mais avançada também causando aumento da incidência de autismo. Um outro trabalho, metais pesados, tanto que agora a gente fica dosando também metais pesados, também aumentando o índice de autismo. Então, o que a gente faz? A gente tenta evitar o máximo possível. Tem uma nutricionista que acompanha todo o casal para desinflamar, deixar o casal o mais saudável possível para ter uma gestação muito melhor. Mas hoje em dia, os industrializados, a alimentação, o estresse está muito O estresse está maior. muito maior. Então, tudo isso acaba influenciando na gravidez e no conceito. Porque hoje é cada vez mais comum, doutor André, a gente vê adultos descobrindo que são autistas, porque lá na infância, no passado, não tiveram esse diagnóstico exatamente porque não tinha não tinha o que nós temos hoje, né? A própria medicina, mas assim, eu acredito muito também que é importante isso aqui que a gente está fazendo hoje, porque a informação está chegando mais fácil para as pessoas, né? A tecnologia, a gente consegue ter mais alcance, a gente consegue entender um pouco mais sobre o autismo, inclusive, né, doutor? Porque a gente precisa também falar cada vez mais sobre isso em relação a essa questão que eu vejo ainda muitas pessoas discriminando muito, né? E não é fácil para quem é mãe, né, ter E muitos casais chegam com esse medo. com esse medo, né, Tem como doutor? fazer essa triagem? A gente não tem como fazer ainda essa avaliação qual o gene, né? Mas a Eu vejo as pessoas muito preocupadas hoje, doutor, casais preocupados dos filhos nascerem e terem autismo. E eu acho que... Mas tem essa preocupação, né? sim. E assim, é possível detectar o autismo no embrião em duas situações. Uma, se o casal tem um filho com autismo de alto grau. Alto grau. Porque daí é como se o gene se destacasse ali e daí é possível buscar esse gene no embrião. E casais que os dois têm na família dos dois, tanto do homem como da mulher, tem casos de autismo. Daí faz uma junção dos casos, faz uma triagem, né, uma padronização que a gente chama, colhe o sangue de todos para ver qual o gene que é coincidente. E daí também buscar isso no embrião. Tá? Mas, assim, são casos de exceção. Né? Quando a gente Ainda fala, não a tem genética, doutor André, é assim... A genética é muito vasta, muito né? vasta, Então não tem como... porque não tem como. Não tem como. É muito vasta. É muito vasta. Não tem como, realmente. Por isso, uma paciente chega, às vezes ela fez laqueadura, era muito fértil, e daí chega lá com 45, daí fala assim, doutor, não, eu sempre fui fértil, eu ovulo, mas forma embriões com má formação. Com má formação. Mas como? Porque na hora da junção,
eles não se formam adequadamente, não se juntam adequadamente. Tanto os espermatozoides como o óvulo não se fundem adequadamente e daí formam embriões com uma formação. Falando sobre nós mulheres, eu acho que uma das coisas assim que mais a mulher teme com a idade é a menopausa. Não é fácil. Então, por isso, daí começa a fazer as reposições. Aí e tem a daí... reposição hormonal, Hormonal. né, doutor? Assim, a gente tem que estar cada vez mais. Então, Carla, e tem cada vez mais, infelizmente, menopausa precoce. Pois Eu já é. tive pacientes de 30 anos que entrou na menopausa e nem 30 sabia anos. que tinha uma baixa reserva. Então, serve de alerta, se Alerta. tem na família. Tipo, a mãe entrou na menopausa aos 39, 40 anos. Então, vá fazer uma avaliação da sua fertilidade, da sua reserva. Porque se você tiver, 28 anos, mas tiver uma reserva Pequena, né? muito baixa, começa a congelar os óvulos agora. É. Né? E daí vai fazendo um estoque de óvulos para o futuro. Porque quando ela chega na menopausa, aí não tem mais o que fazer. Porque daí acabou o estoque de óvulos. Lembrando que no início dessa entrevista a gente falou que não tem problema, após a menopausa, a mulher pode sim fazer uma fertilização in vitro, pode sim ter filhos, né? Dentro vamos falar um pouquinho sobre essa questão das celebridades, eu acho que o caso de uma mulher que teve através da fertilização in vitro com uma idade mais avançada, a Cláudia Raia não, teve uma outra atriz, me esqueci o nome dela aqui, me falha a memória, mas eu acho que com 56 anos. Até 60, doutor André? Ou não tem, dá para fazer a fertilização? Pelas normas, até que idade? Até 50. Até 50. Só que isso... Cláudia Raia teve com 55. Só que isso fica a critério do médico e da paciente. Então, se a paciente, tipo, a Cláudia Raia tem uma saúde muito boa, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada, e está dentro do peso, então ela pode gestar como gestou e evoluiu muito bem. Então, vai muito disso, né? Então, às vezes eu tenho paciente com 30 e poucos anos que está numa situação pior do que uma de 50, que se cuida. Ah, claro. E hoje, entendeu? cada vez... Então, doutor André, vamos ser sinceros, mas nós mulheres, eu acho que as mulheres de 50 hoje eram as mulheres de 30 do passado, né? você mesmo, se quiser ter mais uns 2, 3... É só fazer a fertilização, doutor. Eu não estou tendo a coragem. É preciso ter muita coragem para tomar uma decisão de ter um filho, colocar um filho no mundo. As pessoas precisam ter essa responsabilidade real, não é, doutor André? Porque filho é a melhor coisa do mundo. Meu Deus, eu sou muito grata a Deus pelos meus 2 filhos. Meus filhos é a minha vida. Mas, assim, antigamente também, a maternidade chegava para a gente, para nós mulheres, a mulher tinha que reproduzir, né? Hoje está bem diferente, mas, assim, todo mundo quer ter filho. Mas isso também, Carla, protegia a mulher de uma doença chamada endometriose. A endometriose também. Porque antigamente a mulher engravidava cedo e tinha vários. Então, ela menstruava pouco. Hoje não. Hoje a mulher menstrua muito mais. E daí, do alimento da endometriose é o sangue da menstruação. Então, quanto mais ela menstrua, mais chance tem de ter endometriose. E hoje nós temos condições de fazer um diagnóstico precoce da endometriose. Então, tem muitas mulheres com endometriose. Às vezes a paciente chega lá, só não consegue engravidar. E daí a gente vai lá, vai fazer um ultrassom com preparo intestinal, com a médica lá da clínica, e descobre endometriose profunda, adenomiose, são doenças inflamatórias, e daí está justificando, a trompa está aderida por conta disso. E aí não engravida por isso, né? Exatamente. Engraçado, doutor André, que eu nunca, assim, na minha vida, eu imaginei que eu teria tanta vontade, tanta saudade de menstruar. Porque nós, mulheres, às vezes a gente tem essa história de dizer, ai, detesto quando eu estou menstruada. Né? A mulher fala assim, detesto menstruação, detesto estar menstruada.
Mas quando você passa ali, quando você chega na menopausa, você sente uma saudade. Eu sempre achava na minha vida que eu não teria saudade de não menstruar, mas hoje eu sinto saudade da menstruação. Sério? Porque a menstruação é vida, doutor André. Sinceramente, eu sinto muita falta de menstruar. Não, mas tem mulheres que sofrem muito com a Eu menstruação. amo. E eu sinto muita saudade de menstruar. É incrível isso. Eu nunca achei. Eu sempre, na minha juventude, assim, eu achava assim: quando eu chegar na menopausa vai ser ótimo, porque eu não vou mais menstruar. E hoje eu sinto saudade da menstruação. Tanto que eu estou no período do climatério, né? É assim, a menopausa, ela chega de fato quando você passa mais de um ano sem menstruar total. Mês passado, eu menstruei. Então você está na Tão perimenopausa. eu fiquei tão feliz, eu digo, minha gente, eu menstruei, pense na minha felicidade. Quando eu menstruei, doutor André, como é que pode, né? Assim, é incrível a cabeça de uma mulher, o pensamento, como é que nós somos múltiplas e Olha, maravilhosas? se eu fosse mulher, eu não ia querer menstruar, não. Ainda Pois mais com esse calor que faz, Pois, tudo olha, o isso. calor da menopausa é algo assim terrível para nós mulheres. Eu acho que é um dos piores sintomas. Esse fogacho, é uma coisa assim terrível. Já tem o calor normal Não, o do calor, ambiente, mais mas o da fogo da menopausa. menopausa não é normal. Mas eu lhe digo, doutor André, eu sinto muita falta da menstruação. E sabe o que é a menstruação? Hum, Dr. Elzimar Coutinho até escreveu um livro. sim, É o útero que chora por uma para uma gravidez que não veio. gravidez que não vem. É simplesmente avisando que aquele mês você não engravidou. Uhum. Então, uma paciente que já tem a prole constituída, né? Para Será que que é porque menstruar? eu tô achando que Para eu que tô querendo? menstruar? Será que eu tô querendo? Será Eu que eu tô tô querendo achando, fazer viu? uma fertilização, doutor André? E aí, será, minha gente, que eu vou fazer uma fertilização? Será? Ainda dá, né, doutor? Dá, nem precisa menstruar. A gente prepara o útero E e dá coloca o tudo embrião. certo, né? Ô, coisa boa. Ô, papo gostoso. É tão bom a gente poder falar sobre esse universo, né, de uma forma assim que a gente possa contemplar as pessoas, as famílias, no sentido de que o sonho da maternidade, ele é possível, ele é real. A gente fala sobre a responsabilidade que nós precisamos ter, sim, porque de fato é real isso. Colocar um filho no mundo, colocar uma filha no mundo, colocar um serzinho, a gente precisa ter essa responsabilidade, não é, doutor André? Mas é a melhor coisa do mundo, E o arrependimento também, às vezes, o arrependimento. casal não, a mulher fala assim, não, eu não quero ter filhos. Sim. Só que não quer ter filhos naquele Naquele momento. momento. Por Porque isso que é importante já congelar os E daí, óvulos. quando chega com 40, depois dos 40, daí acende a luz que agora eu quero ter filhos. Até E agora porque, o óvulo passou. doutor, sabe que o tempo é maravilhoso. Eu sempre digo que idades são números. E eu refiro muito isso à minha pessoa, à minha personalidade, porque às vezes a gente é muito julgado, né? As pessoas geralmente têm aquela coisa de falar, já está velha, já isso, já aquilo, e acha que a mulher ela passou ali de 30 anos. Isso é coisa do passado, isso é uma cultura muito machista e que a gente precisa cada vez mais parar com isso, né? A gente sabe que isso é um preconceito muito grande que existe, né? E a gente precisa cada vez mais entender que não tem nada melhor do que o tempo. Eu digo sempre que eu sou muito grata a Deus por chegar, estar na idade que eu estou e se Deus quiser eu possa ficar aí com muito mais idade mesmo para aproveitar todas as etapas da minha vida Com qualidade de com vida. qualidade de vida, porque não tem nada melhor, doutor André, do que a gente poder chegar ao momento da gente poder tomar as nossas decisões, independente da questão da idade. Então, muitas pessoas, homens, mulheres, chegam a um determinado momento da vida ali que chega e diz: agora eu quero fazer isso. Só que nós mulheres, a gente sabe que para nós mulheres é algo muito difícil, por quê? Porque a maternidade já está ali até os 35 anos, você tem os seus óvulos. Né? Mas aí chega um determinado momento que você lá nos 50, 55, que você diz agora que eu quero ter filho. Então, assim, é preciso ter essa consciência
já de agora. Eu tenho 20 anos, 22, 23, já quero congelar meus óvulos. Ótimo, faça isso. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro a Deus pertence, é só Ele que sabe o que pode acontecer nas nossas vidas. Mas a decisão que você toma em relação à gestação, ao futuro, à gravidez, isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres, é algo que vai ser lá no seu futuro. E talvez você nem precise utilizar esses óvulos. É como se fosse um seguro seguro da sua fertilidade. Isso. E, inclusive, chega lá no futuro, você pode doar, né? Sim, você pode doar. Você entra ali como um doador e vai tornar o sonho de alguém possível. Porque a gente está aqui, é para isso, né, doutor André? É para deixar a nossa sementinha, é para fazer a nossa missão, é para cumprir a nossa missão. Deus nos coloca no lugar que Ele quer que a gente esteja. Eu sou jornalista, estou aqui hoje falando sobre esse assunto que é maravilhoso. Estou com um dos maiores especialistas que nós temos aqui no nosso país, que é o doutor André Luiz, falando sobre isso, mas a gente está falando de vidas, de histórias, de pessoas, de seres humanos, não é, doutor? Exato. E às vezes o casal não quer, eu não quero congelar embriões porque é uma vida. A gente não considera o embrião uma vida. Sim. Né? A gente considera um monte de células Sim. com potencial de gerar vida. Mas quem dá vida para o embrião é o útero da mulher. É o útero da mulher. Então, sem o útero, até hoje não inventaram uma incubadora perfeita como o útero da mulher. Como o útero da mulher. Olha como então, nós somos maravilhosas, são né? demais. Por isso que eu fiz ginecologia. Olha como nós somos demais. A gente não está... E outra coisa... Quando a gente fala assim, às vezes eu vejo alguns homens que dizem assim, mas vocês mulheres querem estão sendo empoderadas demais, estão isso, aquela coisa, querem dominar o mundo. Mas o que a gente... Podem não, vão dominar o mundo. Vão dominar. A gente já domina. Já tá dominando. A gente já nasceu para isso, para dominar mesmo. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos dos homens. A gente precisa do homem. A gente precisa do espermatozoide do homem também, né? Mas pode pegar até um congelado. Pode pegar um congelado. Então, assim... Cada vez precisando menos do homem. Cada vez precisando menos. Eita, os homens, olha, ele vai chegar um determinado tempo do mundo que os homens vão dizer, essas mulheres, olha, são maravilhosas. Aqui na sala tem 3 mulheres, só eu. Né? Então, bendito sois vós entre as mulheres, não é, doutor André? Mas, olha, queria que o senhor deixasse aí as considerações finais para quem ficou com a gente aqui no Pod Canal Saúde. Foi tão gostoso esse bate-papo, foi tão bom a gente poder falar também sobre isso, né? Obrigado, Carla, pelo convite, novamente, poder estar aqui com você e colocando tantas opções para as mulheres e para os homens guardarem sua fertilidade, né, terem a preservar a sua fertilidade, porque, como você mesmo falou, o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, tem homens que falam assim, não, eu fiz vasectomia porque não quer ter mais filhos. Só que depois separa, casa de novo, casa com uma mulher jovem e... Acontece tanta coisa na vida da gente, né, doutor André? Então, assim, a vida é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que pode acontecer, só Deus é que sabe. Né? Então, a gente podendo já se antecipar no sentido de que agora eu vou guardar aqui essa reservinha, vou me programar, é bom. Sim. É fantástico. Sim, com certeza que esse é o empoderamento da mulher, né? Poder decidir aí o seu futuro com ou sem o homem. Com ou sem. Obrigada, doutor André. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Esse foi mais um episódio do nosso Pod Canal Saúde.